Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. O Alan eu não conheço ainda. Vão ser apresentados hoje pela primeira vez, Alan. Bem-vindo. Boa noite, Flávio. Obrigado, Deixa eu só verificar se eu não sei se é eu que estou sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Você me ouve, Flávio? Eu te ouço aqui. Agora sim, Alan. Agora sim. Maravilha. Ô, pessoal, só um pouquinho, deixa eu terminar aqui e fazer a configuração no YouTube, porque a gente vai tentar transmitir simultaneamente pelo Zoom. Algumas pessoas não se habituaram ainda ao Zoom, preferem o YouTube, porque agora no período da noite é mais fácil acompanhar pelo celular. Então, a gente já está disponibilizando pelo YouTube. Deixa eu ver se a Iná, que a Iná é a nossa anfitriã, ela que fez a intermediação, conversou com o pessoal do Alan. Deixa eu ver se ela já se encontra na sala. Só um pouquinho, Alan. Tranquilo. Eu acho que a dona Iná deve estar com algum problema técnico. Ela está entrando. Só mais um pouquinho, pessoal. Enquanto isso, a gente vai aumentando o público, porque em cima da hora, assim, às 19h30, é sempre difícil a gente conseguir reunir todos, né? Nós já estamos em 104 aqui presentes, esse número deve dobrar ao longo da apresentação, né? Está aí, Iná, ó. Pronto, está como anfitriã. Pronto! Nós temos o nosso palestrante. Você estava agoniado? A moça das... Eu estava em outra live. Estava numa live com a minha chefe. Que coisa, Iná. Essa tem que participar, né, Iná? Senão não dá problema, né? E ela falando, não, Iná, o que você acha? Eu, não, Ana, não posso ver isso agora. E ela, não, Iná, vamos... Bom, Deu até calor agora. Bom, em respeito ao Alan, que já está aqui, ele já está uns minutos antes, viu, Iná? Antes dos Alan, que prazer, hein? que prazer. Não se faz, hein? Uma pessoa olha, foi a primeira vez que isso aconteceu. Não fala assim comigo. Hein? Eu sou super pontual, sempre entro antes, Alan, que realmente hoje foi imagina, não tem problema nenhum. Tá tranquilo. Primeiro quero te agradecer, obrigada por você ter aceitado o convite. Eu fiquei assim, na verdade, eu fiquei surpreendida de você me responder. Eu respondo todo mundo, pessoalmente. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Eu fiquei assim super emocionada. Falei pro Flávio, ele respondeu. Quero agradecer a Fernanda, sua secretária, um amor de pessoa, me ajudou demais. Assim, às vezes ela mandava mensagem, eu demorava super para responder, e ela com uma super paciência, uma flor. Obrigada, viu? Imagina. E vamos esperar mais um pouquinho ou vamos começar, Flávio? O que você dá para a acha? gente esperar no máximo uns 2 minutos, né? Acho que respeito a todos, principalmente pelo Alan, que está aqui com o tempo certamente bem restrito, né? A gente pode esperar ainda mais 2 minutos, começar às 19h35. Não sei se o Alan... eu fui sua aluna. Não, tudo bem, eu claro. Eu fui sua aluna no último curso, no seu curso. Você estava lá? Eu estava lá. Que maravilha, que coisa boa, que bom saber disso. Eu fui só Muita gente, né? Que... Eu acabei não conseguindo, lógico, né? Decorar não, tinha acho que mais de 200 pessoas, 250, não foi? 250. Eu estava lá. E agora eu já vi que você já lançou outro, né? Na verdade, o AAA lançou com o Arthur agora. O Arthur é que está fazendo uma imersão focada no pós-pandemia, né? Nas estratégias aí para aproveitar as oportunidades depois da pandemia. Outro agora só no ano que vem. Esse ano eu não tenho condição de lançar mais nada. Foi uma semana intensa, hein? Foi. Foram, na verdade, 4 semanas, né? Porque tivemos 2 semanas de encontros com a imersão e depois teve
um grupo menor na mentoria, né? Na mentoria, né? E esse ano aí, a gente, agora o último trimestre aí do ano na ISH, que é a empresa de cibersegurança, ele é bastante intenso, né? É o período de maior demanda, então agora tem que focar lá, porque é igual o equilibrista no circo, né? Que fica girando os pratinhos, né? Então a gente corre aqui, gira um, aí deixa ele girando, aí tem que correr, girar o outro e tal. Agora eu preciso girar os pratinhos lá da ISH, que a gente tem muita coisa para fazer lá até o fechamento do ano. Porque agora entrou a lei, né? Agora tem que correr, né? Agora tem bastante coisa para fazer. Mas assim, eu sou super sua fã, sigo você, legal, obrigado, acompanho. Então, falei pro Flávio, eu acho que vai ser uma noite assim inesquecível. Tomara. Para o bem, né? Porque tem umas que são iniciativas porque são um desastre, né? Eu espero que não seja esse o caso. Não vai ser o caso, não vai ser esse o caso. E eu acho que o assunto é super importante, super do momento, que a gente quer. Eu estou super curiosa para te ouvir, e para saber como que vai ser agora, porque eu não sei você, mas parece que tudo voltou ao normal, né? Gradativamente tudo está voltando ao normal, sim. A recuperação da indústria, inclusive, está impressionante, né? Está aceleradíssima, né? Ontem eu tive no Geração Digital, que é onde eu trabalho lá no Santander, aqui em Interlagos, né? Porque eu trabalho na área de tecnologia do Santander, né? E foi a primeira vez que eu tive lá depois desse quente, né? Todo mundo trabalhando. Legal. Estacionamento cheio. Bacana. É claro que você percebe assim que é tudo com muito cuidado, né? A gente não senta todo mundo perto. No restaurante é diferente, mas todo mundo trabalhando, todo mundo de máscara, né? A gente já não se abraça igual a gente se abraçava antes quando ia falar bom dia, né? Se abraçava, agora não se abraça mais. Dá com a mãozinha assim de longe, faz né? parte. Bom, vamos começar? Podemos começar. A audiência provavelmente ele vai subindo aos pouquinhos, né? Como eu já você vai colocar no YouTube? Sim, já está rodando no YouTube, a gente já tem lá quase 50 pessoas. Me manda então, Flávio, que daí eu coloco no Unidos, pro povo lá do Unidos entrar, que também, né? Eles gostam mais do YouTube, Perfeito. Só um pouquinho. Oi, Iná, eu vou deixar você fazer a introdução. Bom, você já conversou um pouquinho, mas eu acho que é importante apresentar o palestrante, o nosso ilustre palestrante, e principalmente por que a gente convidou o Alan. Acho que a gente vive um momento assim que é um divisor de águas, né? Falar de inovação nesse momento é mais do que oportuno, né? Então, vou deixar contigo fazer essa introdução enquanto eu fico aqui nos bastidores. Por que você não já continua? Continua. Eu gosto tanto de ver você falar. Ficou vermelho. Pode falar. Não, vamos deixar você com a anfitriã profissional, né? Bom, primeiro, boa noite, obrigada pela presença de todos. Já falei que estou super emocionada com a presença do Alan, né? Eu sou fã de carteirinha, aluna, inclusive, do curso, e quando a gente falou de falar sobre inovação, transformação digital, é um assunto que eu gosto muito, e às vezes as pessoas meio que viajam, que é totalmente falando, é tecnologia, não, vamos falar de mainframe, vamos falar de processamento, e não, eu acho que inovação e transformação digital tem tudo a ver com gente, com pessoas, com mudança de cultura, e quando eu postei em todas as minhas redes sociais aquela mandala sua, Alan, inclusive o meu CEO e o meu superintendente, de onde você tirou isso, né? Que legal, não sei o quê, que é uma coisa que depois se você puder mostrar. E eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu fiquei encantada com essa mandala, porque tem tudo a ver com gente, né? Essa transformação, tem tudo a ver com pessoas, em como a gente vai encarar tudo isso. Então, primeiro, gratidão, Alan, pela sua presença, obrigada de verdade, obrigada. Obrigada, pessoal, povo lindo, né? Meu povo lindo, né? O povo da TI Exames, o povo do Unidos, né? Eu sou Iná, vocês já me conhecem, né? Inaraí Salles, no Vale Cantar o Pagodinho do Catinguelê. Hoje eu entrei numa call, um rapaz falou assim, eu não sei falar seu nome, mas eu sei que tem samba.
Não aguentei, comecei a rir no meio da call, um monte de gerente, sabe? Aí eu falei, bom, se você já sabe o samba, já é um bom começo. E eu sou fundadora de uma startup de impacto social, onde a gente ajuda pessoas desempregadas a se recolocarem no mercado de trabalho, de forma totalmente gratuita e social. Além disso, a gente publica vagas e a gente faz cursos gratuitos e palestras gratuitas para que essas pessoas consigam se recolocar e voltem para o mercado de trabalho. A TI Exames é um presente na minha vida e na vida do Unidos, né? Não vou falar muito, senão eu choro. O Flávio já vem ajudando a gente com as aulas gratuitas e online desde o começo da pandemia, né, Flávio? Que era uma coisa que eu não sabia fazer no começo da pandemia. Então, desde então, o Flávio cede espaço para o povo do Unidos entrar e se atualizar. A gente tem aula nos sábados, a gente tem aula à semana, e a gente sempre traz um convidado para que possa transformar a carreira de vocês. Então, hoje é um convidado super ilustre, uma pessoa super conhecida na área de inovação, né, na área de transformação digital. Eu quero que ele mesmo se apresente, porque eu adoro ouvir ele falando. Mas usem e abusem, porque, gente, eu fiquei super emocionada quando ele me respondeu no LinkedIn. Adicionem ele, adiciona. Manda depois no LinkedIn, porque ele adiciona mesmo. E seja bem-vindo, Alan. O palco é todo seu. Obrigado, Iná. Obrigado, Flávio. Boa noite, pessoal. Bacana estar aqui com vocês. Eu estou feliz de ter topado esse convite, né? O pessoal às vezes acha que porque esse mundo de internet, na verdade, né, tem muita, e eu vou colocar entre aspas, né, muita celebridade, né? Muita gente que se acha muito mais do que é, na verdade, né? Então aí você começa a ter esse tipo de coisa, né? Não sei se o cara responde, mas, pô, se alguém me escreve, o mínimo que eu posso fazer para uma questão até de educação é responder, né? Então é por isso que eu sempre falo, muita gente me procura em Instagram, LinkedIn e tal. Às vezes eu não consigo ter a velocidade que eu gostaria para responder, mas eu sempre respondo todo mundo pessoalmente. Eu tenho assessoria para cuidar de mídia social, de post, de agendar essas coisas, mas responder DM, quem responde sou eu. Isso eu não abro mão, não delego para ninguém. Fiquei encantada, porque você sabe que já tive outras pessoas que eu procurei no LinkedIn que não me responderam. Eu tenho certeza disso. Conheço... E você, assim, me respondeu de bate-pronto e já me deu um telefone para entrar em contato, assim, nossa, eu fiquei assim encantada. Obrigada. Eu conheço um bocado de gente que realmente não responde, enfim, mas sei lá, eu acho que bom, vocês vão conhecer um pouco mais de mim ao longo dessa nossa conversa, né? Mas eu venho de uma origem, de uma criação muito humilde, né? Eu não comecei onde eu tô. Muito pelo contrário, eu comecei bem lá atrás. E se tem uma coisa que eu prezo muito, né, é nunca esquecer de onde é que eu vim, né? Eu acho que essa tem que ser a nossa essência, né? E se possível, à medida em que a gente consegue evoluir em alguns aspectos, muitos outros ainda tem muito que evoluir, mas em outros a gente vai evoluindo. Eu acho que a gente tem até a obrigação, sabe, de tentar devolver um pouco disso, né? De tentar compartilhar o que a gente aprendeu, que é o que eu vou fazer aqui hoje, né? Eu não vim aqui dar receita de bolo para ninguém, porque eu não acredito em receita de bolo. Eu não vou aqui tentar vender nada, tentar adorar pílula nenhuma. Eu vou aqui única e exclusivamente falar do que eu vivi, né? Falar dos meus tropeços, falar do que eu vejo na prática acontecendo, porque talvez, quem sabe, isso pode ser útil para alguém que está nos ouvindo. Acho que esse processo de troca, se todo mundo pensasse assim, né, acho que a gente teria um mundo bem mais solidário, mais cordial e tudo mais. Eu sempre falo nas minhas palestras, Alan, e a gente fez até uma sábado passado, né, Flávio, que foi super emocionante, que nós que somos de tecnologia, eu venho também de uma família muito humilde, e a minha mãe, por exemplo, agora sabe mexer com a internet. E eu falo que nós que conhecemos tecnologias, que somos de tecnologia, nós somos luz nos pés das pessoas que não têm esses acessos, né? Que não sabe por onde começar, por onde buscar emprego, o que vai ser do futuro. Então, é por isso que é tão importante ver pessoas como você, antenadas, descoladas, falando para um público de forma totalmente gratuita e sem interesse, porque
a gente precisa ouvir de pessoas como você o que vai ser, como que a gente pode melhorar isso, como que a gente pode se reinventar. É porque hoje tudo a gente se paga, né? E quando a gente tem a oportunidade de fazer, da gente fazer essas aulas gratuitas e levar a esperança para as pessoas, o amor que essas pessoas distribuem para a gente é para a vida inteira. Exatamente, Ná. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho bons clientes que me pagam muito bem para me ouvir falando. Então, de novo, o mínimo que eu posso fazer é quando eu tenho a oportunidade de devolver um pouco disso, fazê-lo, né? Ano passado eu fiz 100 e tantas palestras, ano retrasado 100 e tantas palestras, esse ano por causa da pandemia diminuiu, mas já está engrenando de novo, está tendo muita coisa acontecendo. Mas nenhuma palestra esse ano e nos últimos anos para mim foi mais marcante, por exemplo, que uma palestra que eu fiz aqui no início desse ano, aqui em Curitiba, num teatro chamado Ópera de Arame. Quem é de Curitiba sabe do que eu estou falando, quem já visitou, é um teatro maravilhoso, né? Todo transparente e tal, do lançamento de um programa da Prefeitura de Curitiba focado em primeiro emprego tecnológico para jovens de escolas públicas. E eu fui lá falar disso, das coisas que nós vamos falar aqui. E eu passei semanas com pais me mandando mensagem agradecendo, com os meninos e as meninas me mandando mensagem agradecendo. E esse é o tipo de coisa que não tem dinheiro que compre. O resto todo existe Mastercard, como dizia a propaganda, né? Agora, esse tipo de energia que você recebe de volta, isso não tem dinheiro que compra. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui, como todo bom palestrante, né? Se a gente não tiver uns slidezinhos aqui para se apoiar, a gente acaba falando mais do que deve, né? Eu falo pra caramba, então o slide me obriga a permanecer na rota, né? Senão eu vou e começo a dar volta e tal. Então, o tema que a gente escolheu, né, o tema que a Iná me sugeriu falar é sobre inovação e transformação digital. Eu, tipicamente, sempre que faço palestra, seja onde for, eu gosto de começar me apresentando. Por quê? Porque eu tenho muito orgulho do meu currículo? Não. Embora eu até tenha algum. Mas não é por isso. É porque eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com as referências que a gente escolhe. Eu brinco falando, por exemplo, que se um dia você quiser escalar o Everest, eu duvido que você contrate para ser teu guia lá no Everest alguém que leu todos os livros sobre como escalar o Everest. Sem nenhum demérito e sem nenhuma diminuição na importância de você consumir conteúdo com literatura, com estudo, etc. Agora, se você quiser ir no topo do Everest, eu aposto que você vai contratar um Sherpa, que é aquele povo que vive lá no Himalaia, um cara que ele pode até não ter estudo nenhum, mas ele já foi umas 3 ou 4 vezes lá no topo da montanha. Em outras palavras, ele sabe como é que chega lá e como é que volta de lá, que é a parte mais difícil da equação, né? Então eu uso essa analogia para dizer o seguinte, né? Ninguém pode te levar onde nunca esteve. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a internet está cheia de guru vendendo promessa. É a promessa da fórmula que resolve todos os problemas, é a promessa do ficar rico fácil, do criar negócio do nada, e essas coisas definitivamente não existem. Então eu gosto de começar me apresentando para que vocês que não me conhecem possam saber de onde vêm as reflexões que eu vou trazer para vocês, né? Eu falo muito dessa história de walk the talk, né? De você falar sobre aquilo que você faz e que você vive. Então, é por isso que eu passo rapidamente aqui por esses primeiros minutinhos aqui para contar um pouquinho para vocês quem sou eu, de onde eu vim e de onde é que vem as referências que eu vou compartilhar com vocês. Esse slide que vocês estão vendo aí na tela tem um pouco do que eu estudei, um pouco do que foi a minha carreira. Eu estudei bastante na vida porque trouxe isso do meu pai, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, morei em São João de Meriti, que é na Baixada Fluminense, numa rua sem asfalto, né? Esgoto correndo a céu aberto, aquela coisa toda, 40 anos atrás. De lá eu me mudei para Jacarezinho, que é uma cidadezinha pequenininha aqui no interior do Paraná. Cresci numa casa de 38 metros quadrados, piso de cimento, não tinha piso, paredes sem reboco, casa sem telhado, só tinha laje, enfim, coisas que muitos de vocês provavelmente até passaram por isso, situações até pior, e eu sempre gosto de contar isso, não é para glamourizar a dificuldade não, né, porque também tem umas correntes aí que gostam disso, né, usar a dificuldade como uma espécie de coisa na qual a gente pode se apoiar para lamentar de algumas coisas. Não pode se lamentar de nada, né? Dificuldade não é a condição, dificuldade é circunstância. Você não escolhe onde você nasce, mas você escolhe o que você faz depois que você nasce. Então, dificuldade serve para isso, para te mobilizar energia para que você possa, de alguma maneira, encontrar os caminhos que você precisa. Desde essa época, meu pai sempre me diz o seguinte: Alan, pois a situação é dura, né? O único jeito de sair disso aqui é estudando. Eu não pude estudar, sua mãe não pôde estudar, mas vou fazer o que for possível para você nunca sair da escola.
E eu levei isso a sério. Então, eu estudei em escola pública, mas consegui entrar numa universidade pública, mesmo saindo de escola pública. Me formei em computação, processamento de dados na época, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aí fui continuar estudando, fiz pós-graduação, MBA, mestrado na FGV, fiz mestrado na Inglaterra, na Universidade de Lancaster. Em 2010, me formei em Harvard, num curso de gestão chamado AMP, que é o Advanced Management Program, que é tido como o curso mais avançado da Escola de Negócios de Harvard. São 60 dias enfiado lá dentro da universidade. E outros cursos aí na Itália, na INSEAD, na França e tal. E aí minha carreira também acabou andando muito rápido. E não foi porque eu tenho superpoderes, eu gosto sempre de dizer isso, né? Eu não sou mais inteligente que ninguém, eu não sei coisas que outras pessoas não sabem, eu não tenho nenhum superpoder assim que me permitiu fazer alguma coisa. Não, nada. A única coisa que eu sempre tive foi muita obstinação para perseguir as coisas que eu queria. E aí minha carreira também andou rápido, eu coloquei foco nisso, né? Eu entrei no Sebrae aqui do Paraná, imagino que todos vocês devem conhecer o Sebrae. Eu entrei aqui com 20 anos, logo depois que saí da faculdade. Com 23 eu já tinha uma posição de gerência de tecnologia na época. Aí a carreira foi andando, eu passei um tempo cedido para o governo do Estado, fui diretor-geral da Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná, voltei para o Sebrae, fui diretor de operações e diretor superintendente. Fiquei 20 anos lá no Sebrae, 7 dos quais como diretor superintendente. Quando eu completei 40 anos, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, né? Eu estou com 48, eu completei 40 anos e 20 anos de Sebrae, 7 anos como diretor. Falei, cara, está na hora de fazer uma coisa diferente. E por quê? Porque estava tudo muito bom. Esse que era o problema. Não tinha nada errado. Estava tudo ótimo. E aí, como estava tudo muito bom, eu tinha um bom salário, carro com motorista, secretária, aquela coisa toda, eu comecei a ver que se eu ficasse ali, eu ia me aposentar ali. E eu só tinha 40 anos. Eu não conseguia imaginar a possibilidade de pensar em aposentadoria àquela altura. Então, eu pedi demissão. Fui presidir uma empresa chamada Coppercard, que é uma empresa de produtos financeiros, cuja carteira de cliente foi agora recentemente comprada pela Ticket, se eu não estou enganado. Mas à época era uma empresa de porte médio, lá, uma empresa que girava perto de meio bi por ano. Eu fui presidir essa empresa. E o curioso aqui é que no meu primeiro, na verdade, o Sebrae foi o meu segundo emprego. Eu tive um emprego antes numa cooperativa hospitalar, na Unimed. Mas no primeiro emprego representativo, depois de formado, eu fiquei 20 anos. E no segundo emprego representativo, depois de formado, eu fiquei 40 dias, porque 40 dias depois que eu fui para a Coppercard, eu pedi demissão. Quando isso aconteceu, eu virei personagem de revista. Brasileiro abre mão de emprego de R$900 mil para empreender. Eu adoro essa foto, né? Essa foto é de 8 anos atrás, eu estou mais magro, cabelo preto, tem muito mais cabelo e tal e coisa, mas a gente pode lutar contra muita coisa, contra o tempo é meio difícil. Mas eu virei personagem de revista porque é meio inusitado isso, né? Pô, como é que o cara pede demissão de um emprego com um salário desse, né, para virar empreendedor? Eu gosto de dizer também que esse salário, pessoal, era um salário anual, né? Se fosse mensal, eu provavelmente estava lá até hoje, né? Porque até para essas decisões inusitadas tem um certo limite. Mas mesmo sendo um salário anual, era um salário bastante significativo, e quando isso aconteceu, eu me lembro que a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a revista, ela republicava isso com alguma frequência em mídia social, né? E aí as pessoas, quando viam isso postado no Facebook, era muito engraçado ler os comentários, né? Porque as pessoas escreviam as coisas mais inusitadas. Retardado, débil mental, imbecil, maluco, tem que mandar prender, tem que mandar internar, tem que matar esse desgraçado, como é que faz um negócio desse e tal. Então as pessoas tinham uma certa dificuldade de entender como é que era isso, né? Mas felizmente, 7 anos depois, os próximos 2 slides aí ilustram o que aconteceu na minha vida desde então. Desde que eu tomei essa decisão, não sem sobressaltos, é claro, né? Depois, se sobrar tempo no final, eu conto um pouco desses sobressaltos, de como é que foi essa transição e tal. Mas de lá para cá eu virei palestrante, felizmente, com uma carreira de palestrante bastante bem sucedida, Brasil, fora do Brasil. Escrevi 2 livros, um livro chamado 60 Dias em Harvard, que conta a minha experiência lá em Harvard, os cases que eu estudei, as aulas que tive. E é um livro bastante interessante, porque eu tive aula com Michael Porter, por exemplo, que foi o cara que criou a teoria de forças competitivas. Tive aula com Clayton Christensen, que foi o cara que criou a teoria de inovação disruptiva. Tive aula com Robert Kaplan, que foi o cara que criou o Balanced Scorecard, que a gente usa nas empresas hoje. Então, está tudo descrito nesse livro. Escrevi um outro livro chamado Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Virei investidor anjo, criei um grupo de investidores anjo aqui em Curitiba, tenho investimento hoje em 15 startups, já quebrei junto com startup, já saí de startup com múltiplo de 35 vezes, já tive todo tipo de experiência com startup.
virei palestrante de TEDx, consegui convencer, vejam só, né? Eu consegui convencer, euzinho aqui, né? O Alanzinho aqui em Curitiba, consegui convencer o maior economista do Brasil, uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil, segundo a Forbes, que é o Ricardo Amorim, a ser meu sócio numa plataforma de conteúdo sobre inovação chamada AAA. Enfim, muita coisa aconteceu. E aí, no final do ano retrasado, começo do ano passado, eu fui convidado pelo governador eleito do Paraná para presidir a Celepar, que é a companhia de tecnologia aqui do estado, uma companhia de grande porte, 1.200 colaboradores e tal, e mesmo sem nunca ter tido vínculo político com absolutamente nada, pelo que o governador sabia da minha história, do que eu tinha feito, ele me convidou para direcionar a Celepar, fazer um planejamento para a companhia, para colocar a Celepar como motor de inovação do estado do Paraná. Então, eu fiquei lá 8 meses, até agosto do ano passado, fazendo esse processo. Deixamos alguns legados muito interessantes que hoje estão se consolidando. E em setembro do ano passado, eu fiz mais um movimento na minha carreira e eu aceitei um convite para ser sócio e diretor de inovação e alianças da ISH Tecnologia, que é hoje a maior empresa de serviços gerenciados de segurança do Brasil. Né? Nós somos mais ou menos 400 colaboradores, faturamento previsto para esse ano na ordem de 250 milhões de reais. E é uma empresa que está crescendo muito e eu entrei num momento muito bacana em que cibersegurança tem cada vez mais se tornado uma preocupação de todas as empresas e entrei justamente para ser a pessoa responsável por gerar inovação, gerar novos produtos, gerar novas ofertas para o mercado, e esse jogo está muito divertido, está muito bacana de desempenhar essa função lá. Muito bem, isso posto, agora vocês já sabem de onde é que vão vir as coisas que eu espero compartilhar com vocês, e agora sim nós podemos falar de inovação. E eu gosto de começar falando de inovação, fazendo uma analogia que consegue tangibilizar de uma maneira bem concreta aquilo que eu pessoalmente enxergo de inovação hoje no Brasil. Inovação no Brasil hoje está muito próximo de sexo na adolescência. O que eu quero dizer com isso? Todos vocês se lembram disso, num dado momento das nossas vidas, nós chegamos à adolescência, os meninos descobriram as meninas descobriram os meninos. Quando isso acontece, o único assunto sobre o qual a gente fala é sobre sexo. Na escola, no cinema, na lanchonete, vocês vão se lembrar disso, né? Todo mundo falava de sexo. Só que tem um problema. Embora todo mundo falasse, a grande verdade é que ninguém fazia aquilo que estava falando. Né? Inovação hoje no Brasil está indo pelo mesmo caminho. Virou moda falar de inovação. Todo mundo fala de inovação, todo mundo quer ser o mais inovador do planeta, todo mundo tem uma receita de inovação. Mas quando você vai ver na prática o resultado que está sendo obtido, a grande realidade é que tem muito pouca gente fazendo isso acontecer na prática. Né? Tem muito pouca gente conseguindo obter resultado concreto. E isso acontece com tudo que vira moda, né, pessoal? Eu tenho muita prudência de falar sobre coisas que viram moda. Porque tudo que vira moda vira campo fértil para bobagem, né? Todo mundo tem que ter uma opinião para dar, e nem sempre essa opinião ela é concreta, ela é embasada em aspectos da realidade, né? E é isso que tem espalhado, por exemplo, muitos mitos da inovação que nós temos visto por aí. Né? Muitas ideias que, na verdade, são muito equivocadas, como a ideia que a Iná falou no começo, né, de que inovação é tecnologia. Ao longo desse nosso papo aqui, eu vou voltar nesse ponto várias vezes, já dando um spoiler de algo que eu vou falar depois. Inovação não tem nada, rigorosamente nada a ver com tecnologia. A tecnologia pode ser um facilitador do processo, mas não necessariamente uma iniciativa inovadora é uma iniciativa que precisa de tecnologia. E aí começam os mitos e as bobagens. Não, inovação é criar produtos inovadores. É mesmo? Então, por que será que a Kodak faliu se foi ela quem criou um negócio chamado máquina fotográfica digital? Percebe como não tem a ver só com criar produto inovador? Né? A essência de qualquer processo de inovação hoje, nós sabemos por evidências muito concretas que vai muito além de ter um produto inovador. Porque de nada adianta você ter um produto inovador se você não conseguir colocar esse produto inovador dentro de um modelo de negócios que seja inovador. O que é o modelo de negócio? É como a gente ganha dinheiro. Né? Então, qual é o modelo de negócio da Netflix? O modelo de negócio da Netflix é assinatura. Eu pago uma assinatura mensal, eles me dão em troca acesso à plataforma de entretenimento. Né? E aí tem vários exemplos aí de como essa coisa funciona. Todos vocês se recordam, porque é uma coisa muito recente, dos patinetes elétricos. Eu, em São Paulo, a principal escritório da nossa empresa de cibersegurança em São Paulo fica próximo da Berrini, que é uma grande avenida de São Paulo, e eu tenho um apartamento alugado lá, embora minha família fique em Curitiba, eu passo boa parte do meu tempo em São Paulo. Então eu tenho um apartamento alugado a 4 quadras de onde fica o nosso escritório em São Paulo. Enquanto os patinetes elétricos estavam disponíveis, isso para mim era sensacional.
era uma baita inovação, era um baita de um produto inovador, porque resolvia aquele meu last mile ali, né? Então eu ia de patinete todo dia, desbloqueava com o celular, aquilo era sensacional. Mas por mais inovador que esse produto pudesse ser, o modelo de negócio, a forma de cobrança por isso, de faturamento, se mostrou impossível de viabilizar a iniciativa dos patinetes. E os patinetes desapareceram. Tem vários e vários exemplos de como simplesmente ter um produto inovador não é suficiente para que você tenha inovação acontecendo de fato. Outra ilusão que se dissemina, né, é que as ideias têm poder. Ideia não tem poder nenhum. Quem tem poder é quem é capaz de transformar as ideias em realidade, né? Ideia mais execução, aí sim nós estamos falando de uma inovação potencial. Porque ideia é a parte mais barata, mais simples e mais fácil do processo de se criar inovação, de se criar transformação digital. É barato, é fácil, é simples, só que a gente tem que ver como é que a gente transforma essas ideias em algo que é palpável e em algo que tem valor. Eu vou falar daqui a pouco que inovação tem que gerar nota fiscal, né? Então, se eu tenho uma ideia que não é capaz de gerar nota fiscal no final do dia, isso não me adianta de grande coisa. Outro mito comumente disseminado, principalmente no ambiente das startups. Encontre um problema para resolver e você vai ter sucesso em desenvolver a sua startup, etc. e tal. De novo, não adianta encontrar um problema se isso não estiver dentro de um modelo de negócio que faz sentido. Muito mais do que falar em problema a resolver, eu gosto de usar um conceito que foi criado por Peter Drucker lá na década de 80 e que foi popularizado pelo Clayton Christensen anos depois, que é o trabalho, que é a ideia de job to be done. Qual é o trabalho que as pessoas têm para fazer que você pode fazer por elas, né? Mais uma vez, né? Outro exemplo que ilustra como é que essa coisa funciona. Resolver problema. Então tá bom. As pessoas sempre tiveram um problema ou um trabalho a ser feito, que era a vontade de capturar imagens em situações de aventura, de movimento, andando de moto, andando de bicicleta, correndo, fazendo voo livre, fazendo mergulho, surf, etc. e tal. E aí a GoPro, que todos vocês conhecem, criou uma máquina fotográfica portátil que criou no mercado a categoria das Action Cams. E aquilo foi sensacional, enquanto o modelo de negócio de vender máquina fotográfica funcionava. Hoje em dia todo mundo anda com um celular pendurado, com uma câmera. Meu último celular aqui tem uma câmera de 100 megapixels, um negócio bizarro. 100 megapixels numa câmera de celular. Para que mesmo que eu preciso de uma GoPro? Ou seja, o produto continua sendo sensacional, aquelas câmerazinhas pequenininhas, levezinhas, etc. Só que a GoPro está enfrentando dificuldades indescritíveis. Por quê? Porque o seu modelo de negócio de vender máquina fotográfica, ele está desaparecendo. Ninguém compra mais máquina fotográfica, né? É por isso que inovação, a gente tem que ter em mente que inovação não tem nada a ver com resolver problemas que não existem. Isso é uma outra coisa que a gente faz com frequência. O exemplo que eu gosto de usar quando falo disso é o seguinte: muitos de vocês passaram por isso em algum momento das vidas profissionais de vocês, de chegar há alguns anos numa sala de reunião onde você tinha que fazer uma projeção, mostrar alguma coisa num telão e tal. E aí lá nessa sala tinha um telão enrolado com uma cordinha, você ia lá, puxava aquela cordinha, o telão parava embaixo, você projetava o que tinha que projetar, ao final puxava-se a cordinha de baixo e ela recolhia aquele telão, fazendo com que ele voltasse para o lugar onde ele estava originalmente. Até que algum dia alguém olhou aquele negócio e falou: pô, nós temos que criar uma inovação aqui, né? E a inovação que se criou foi colocar um motorzinho naquele telão para que ele ficasse automático e um botãozinho que você aperta para descer e para subir. Super legal, a não ser pelo fato de que cada vez mais a gente chega nessa sala de reunião e a gente não pode apresentar no telão porque o motor está estragado, porque o botão não está funcionando, porque ele não sobe, porque ele não desce e assim por diante. É isso que eu quero dizer com inovação, não tem nada a ver com resolver problemas que não existem. O problema de levantar e descer aquele telão não existia, mas alguém olhou para aquilo e achou que aquilo precisava de uma inovação. Muito cuidado com isso, isso é modismo de inovação. Inovação é resolver problemas concretos que as pessoas têm, né? E eu vou falar um pouco mais disso um pouquinho mais à frente. E inovação, como eu disse, é o que gera nota fiscal. Se não gera nota fiscal de alguma maneira, é outra coisa, é hobby, é passatempo, tudo isso tá ok, tá válido, mas não dá para chamar tudo de inovação. E aí vocês podem se perguntar, mas Alan, aquela inovação que é feita dentro da empresa, melhorando um processo, otimizando um processo, isso também não é inovação? É claro que isso é inovação. Mas, Alan, isso não gera nota fiscal, porque eu não posso vender isso para o cliente. Aí é que está o equívoco. Quem disse que isso não gera nota fiscal? O conceito, a ideia de gerar nota fiscal aqui é mais ampla.
Porque à medida em que eu melhoro um processo e torno esse processo mais eficiente, me economizando o recurso, eu estou aumentando a minha lucratividade. À medida em que eu melhoro um processo e incremento a minha capacidade de atender melhor os meus clientes, eu estou gerando nota fiscal, porque esse cliente vai estar mais satisfeito e vai estar mais propenso a se relacionar comigo com mais frequência, a comprar mais daquilo que eu tenho para oferecer para ele. Então, quando a gente fala de gerar nota fiscal, não é que necessariamente tem que ser um produto que eu pego, empacoto e vendo, mas tem que ser algo que esteja em torno desse contexto para melhorar a minha condição de oferecer esses produtos. E inovação também é tentativa e erro, e aqui a gente começa a falar de algo que é extremamente importante, quando a gente fala de inovação nas empresas, né? Não há inovação onde não há espaço para experimentação. E a gente vê isso acontecendo toda hora, né? A empresa decide que vai ser inovadora. Então, agora nós somos inovadores. Aí o líder vai lá e fala: agora todo mundo tem que inovar, nós vamos fazer aqui uma revolução e tal. E as pessoas escutam e acreditam e começam a tentar coisas novas. E aí, quando você tenta uma coisa nova, você tem duas possibilidades: pode dar certo e pode não dar certo. Só que na primeira vez que alguma coisa não dá certo, essa pobre criatura que tentou fazer algo diferente é mandada embora. Acabou a inovação. Não existe inovação em empresas onde as pessoas não têm espaço para errar, para tentar coisas novas, para tentar coisas diferentes. Isso que está aí, né, como o dilema do CFO, é que muitos executivos da área financeira hoje, porque inovação virou moda, gostam de dizer que tem duas prioridades: inovação, tornar a empresa mais inovadora, e eficiência, aumentar a eficiência da empresa. Danou-se, porque inovação, por natureza, não é eficiente. Se inovação é tentativa e erro, ela é ineficiente. Até que ela se transforme num produto, num serviço, em algo concreto, e aí sim nós vamos pegar aquilo que era uma ideia e hoje é algo tangível e vamos colocar isso dentro de uma estrutura para que seja tão eficiente quanto possível. Aí sim nós vamos falar de eficiência. Mas enquanto a gente está falando de inovação, a inovação não é eficiente, porque ela pressupõe que você possa testar coisas, que você possa experimentar, que você possa buscar caminhos alternativos. É por isso que empresas, que a gente chama de empresas à prova de futuro, né? Vem crise, entra crise, sai crise, tem aí um grupo de empresas que não está nem aí com o negócio de crise. Pode vir coronavírus, pode vir crise econômica, esses caras estão nadando de braçada o tempo todo. Por quê? Porque são empresas à prova de futuro. O que é uma empresa à prova de futuro? É uma empresa em que você pode ter espaço para fracassar. E eu gosto muito de usar a Amazon como exemplo para isso, está aí o Jeff Bezos, né? Essa é uma frase dele: abraçar derrotas é importante para construir as vitórias. Quando a gente olha para a Amazon, uma das 3 empresas mais valiosas do mundo, a gente tende a achar que esse cara que está aí na tela de vocês é um gênio. Esse cara é um gênio, esse cara só faz coisas absolutamente sensacionais. Não, esse cara não tem nada de tão genial assim. O que ele tem é a percepção correta a respeito de inovação e a compreensão de que para que você tenha iniciativas que sejam vencedoras, você precisa ter várias iniciativas, na verdade. Esse slide que vocês estão vendo na tela agora, tudo isso que está com xizinho, muitas dessas coisas, provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar, são projetos que a Amazon já lançou, são iniciativas que a Amazon já lançou e que não chegou a lugar nenhum. Ou seja, são iniciativas que desapareceram do mercado, nas quais eles torraram dinheiro. Mas do outro lado, aonde você tem aí do lado verde, né, que está aí com os sinaizinhos verdes, você tem a Amazon Web Services, que é uma iniciativa que a Amazon lançou lá em 2006 por uma única razão: olha, vamos olhar o mercado. Pô, a gente sabe fazer aqui negócio de comércio eletrônico, estrutura de tecnologia, etc. e tal. Que tal se a gente oferecer isso para o mercado? Está todo mundo falando da tal da nuvem, que vai tudo para a nuvem. E eles resolveram oferecer isso para o mercado. A Amazon Web Services hoje sozinha vale mais ou menos 1/3 do que toda a Amazon vale, e é a divisão mais lucrativa da Amazon, né? Então, precisa ter várias iniciativas. Eu não sei quem chegou a conhecer isso, quem chegou a ver isso, mas a Amazon, num dado momento da história, lançou um negócio chamado Amazon Fire. O Amazon Fire era o telefone celular da Amazon. A Amazon olhou para a Apple, viu que a Apple estava ganhando rio de dinheiro com esse negócio, viu que o Android estava surgindo e pensou: eu vou lançar o meu telefone e eu vou ocupar um pedaço desse mercado. Sabe qual foi o resultado do Amazon Fire? Um prejuízo lançado na contabilidade da Amazon da ordem de 170 milhões de dólares. Ou seja, não existe mágica. O Jeff Bezos não é um Midas em que tudo que ele toca dá certo. Ele é um cara que tem a compreensão a respeito do processo de inovação, criando espaço para que as pessoas possam errar dentro da Amazon. É por isso que ele tem uma outra frase, que eu acho que eu não mostrei, onde ele diz que
o melhor lugar do mundo para você errar é a Amazon, porque lá existe espaço para que isso aconteça. Por isso se fala tanto hoje também da tal da cultura startup, né? Startup também é outra coisa que está na moda, e aí tem gente falando bobagem, a dar com o pé aí com esse negócio de startup, né? Por exemplo, startup é coisa de jovem, né? É coisa de recém-formado e tal. Então, sabe qual é a idade média de um fundador de uma startup de sucesso? 39 anos. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas que circulam por aí, né? Startup não é uma coisa só para jovem. O jovem tem a energia, o ímpeto, mas as pessoas com alguma experiência têm aquilo que os jovens muitas vezes não têm, que é exatamente a experiência. Eu falo isso com meu filho o tempo todo. Meu filho mais velho, o Luca, tem 18 anos, está na faculdade. E sempre que eu vou ter uma conversa com ele sobre assuntos que sejam relevantes, eu faço questão de repetir, cara, lembra do seguinte, a única coisa que eu tenho a mais do que você é tempo de vida. E por isso eu vivi mais do que você. Então, eu não sou dono da verdade, eu apenas tropecei em umas pedras que você não tropeçou ainda, levei uns tombos que você não levou ainda, conheci algumas coisas que você não conheceu ainda, e isso me dá alguma condição de poder trazer para você informações que eventualmente podem te ajudar a fazer as suas próprias escolhas. Mas aí, voltando para a cultura startup, a razão pela qual as empresas deveriam estar falando de cultura startup não é necessariamente a startup, mas a cultura. Né? Por quê? Porque o que é uma startup? Uma startup é uma empresa que opera num ambiente de elevadíssima incerteza, com coisas que eles não têm a menor ideia se vai dar certo ou se não vai dar certo, num ambiente com recursos extremamente escassos, pouquíssimo recurso, pouquíssimo dinheiro, e que, portanto, tem que operar com extrema velocidade. A gente aprendeu nas nossas faculdades, né? Eu lá, quando estudei planejamento no meu primeiro MBA, lá no ano 2000, a gente aprendia a fazer planejamento plurianual, lançamento de produto era um negócio altamente estudado, a gente tinha que estudar o mercado, etc. e tal. Com a velocidade com a qual as coisas acontecem hoje, não há a menor possibilidade de você fazer esse tipo de planejamento. O ritmo do mercado hoje é um ritmo de tentativa e erro, que é o que faz a startup, né? Aquela lógica, né, do errar rápido e barato. Se der para não errar, melhor. Agora, se a gente quer inovar, se a gente quer criar coisa nova, o erro faz parte do processo. E como é que você assegura que determinados tipos de inovação têm em futuro? Você tem que ir lá testar, você tem que pegar aquele produto que você concebeu como uma hipótese e levar ao mercado para ver se isso vai funcionar, para ver se isso vai resolver alguma coisa efetiva e que se vai ter gente disposta a pagar por aquilo. É isso que a gente fala quando a gente fala de cultura startup. E quando a gente leva isso para o ambiente das empresas grandes, isso é extremamente difícil, porque é a lógica de você ensinar um elefante a dançar. A empresa tradicional normalmente é um negócio meio pesadão, meio grandalhão, meio difícil de se mover, né? A Microsoft, todos vocês, ou quase todos vocês, são profissionais da área de tecnologia, e vocês se lembram de que a Microsoft, num dado momento da história, se tornou uma empresa sem nenhum tipo de charme mais, né? Era um negócio chato, né? A gente olhava lá para a Apple e, pô, só produto bacanudo, o Steve Jobs fazendo aquele lançamento de produto, e a Microsoft lá vendendo Windows e vendendo Office. Até que o Satya Nadella assume a presidência da Microsoft com o discurso de que a primeira coisa, a coisa mais importante que tinha que se fazer na Microsoft era mudar a cultura da Microsoft. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele é o CEO da Microsoft, que tipicamente é o Chief Executive Officer, ou o executivo principal da companhia, mas no caso da Microsoft, o CEO não é o Chief Executive Officer, é o Culture Executive Officer. Tamanha é a importância que o Satya Nadella enxerga na mudança da cultura da Microsoft. E ele foi tão bem sucedido em fazer isso que a Microsoft voltou a ser uma empresa charmosa, uma empresa toda orientada para serviço, que voltou também a ser uma das 3 empresas mais valiosas do mundo, está ali brigando cabeça a cabeça com a Amazon e com a Apple. Um outro exemplo dessa história de cultura é a Pixar e o que a Pixar representa para a Disney. A Disney, todos vocês conhecem, muitos de vocês já foram à Disney ou já viram os filmes da Disney, etc. e tal. É uma empresa centenária, grandona, gigantona, que tinha lá os seus filmes, as suas animações que eram feitas. E num dado momento, apareceu uma empresa chamada Pixar que fazia filmes com um nível de criatividade nunca antes visto. Os que acreditam que inovação tem a ver com tecnologia sugeririam para a Disney começar a usar os mesmos softwares, computadores e aparatos tecnológicos que a Pixar usava para criar suas animações. Mas inovação não está aí.
O que a Disney fez foi comprar a Pixar. Por quê? Porque o que ela queria não eram os computadores e a tecnologia, o que a Disney queria eram as pessoas da Pixar. Por quê? Porque eram as pessoas da Pixar que faziam essa cultura de criar produtos, no caso, desenhos animados, filmes de animação, que eram verdadeiramente criativos. E você não tem como comprar isso no mercado, você tem que trazer as pessoas para que as pessoas incorporem isso à cultura da empresa. Hoje se fala muito também sobre mudança, né? De novo, está na moda falar de mudança, mundo VUCA para cá, mundo VUCA para lá, está tudo se transformando, etc. e tal. Legal, mas vamos tangibilizar esse negócio de mudança? Quando a gente está falando de mudança hoje, no escopo das nossas empresas e no escopo de profissionais que querem gerar inovação, a gente tem que entender que esse novo tem a amplitude muito maior do que muitas vezes a gente imagina. Quando a gente está falando dessa mudança, a gente está falando essencialmente de novos hábitos, novos comportamentos. Vamos falar de coronavírus e pandemia. Ah, o novo normal, vai ter um novo normal. Mas que conversa mais fiada, não vai ter novo normal nenhum, na minha opinião. Porque esse novo normal é o normal que a gente já sabia que ia chegar. Vamos parar para analisar as coisas que se estão falando que vão se transformar. Ah, nós vamos ter aí uma revolução na organização do trabalho, home office, etc. e tal. Claro que vai. Nós estamos aprendendo que dá para trabalhar em casa, que é muito mais efetivo em algumas circunstâncias e tal, sempre tomando cuidado de não fazer aqui o pêndulo, né? Antes era todo mundo no escritório, agora é todo mundo em casa. Não. Isso quer dizer que a gente vai ter um sistema híbrido quando a pandemia passar, né? Então, isso vai mudar. Mas vem cá, há quanto tempo que nós já sabemos que o sistema de organização de trabalho que existia antes da pandemia está falido? Nós estamos falando disso faz tempo. Aquela organização do trabalho que existia antes, com todo mundo num lugar físico das 8 às 18, foi criado lá na era industrial e foi criado por uma razão. As empresas precisavam que as pessoas se comunicassem. A única forma de se comunicar num mundo que não tinha internet, telefone era precário, etc. e tal, era botar todo mundo no mesmo lugar na mesma hora. Com a quantidade de ferramentas que nós temos hoje, não faz mais o menor sentido deixar esse povo todo trabalhando junto na mesma hora, no mesmo lugar. Isso é uma insanidade, né? Então, a gente já está falando disso faz muito tempo. O que aconteceu é que a pandemia abreviou isso. O mundo que a gente imaginava viver lá em 2004, 2024, 2025, a gente está vendo agora em 2020, 2021, né? O que vai mudar de fato são hábitos e comportamentos das pessoas. Por quê? Porque a pandemia transformam hábitos. A Iná estava falando no começo aqui, né, que as empresas já estão voltando e etc., mas que a gente percebe um certo distanciamento, as pessoas estão com certo receio de se abraçar, então isso vai perdurar, infelizmente. Por quê? Porque a gente não quer ficar doente. A gente passou aí, está passando, né, 6, 7, 8, 10 meses, um ano, enclausurados em casa, e a gente mudou nossos hábitos, nossos comportamentos. E isso é o que está na essência de muitas das soluções, das oportunidades que a gente pode oferecer para o mercado. Nichos inexplorados, exemplo concreto, já pararam para pensar na quantidade de pessoas que passarão a estar solteiras depois da pandemia? Como assim solteiras, Alan? Ah, tem pesquisas mostrando que tem muita gente se separando. O número de divórcios cresceu exponencialmente no mundo. Por quê? Ora, é simples. Quando a gente está naquela correria do dia a dia, nego para lá e para cá, escola, leva filho para a escola, busca da escola, trabalho, chefe, corre e tal, os problemas do cotidiano vão todos para debaixo do tapete e a gente vai levando. Só que quando a pandemia nos obriga a ficar em casa, sabe qual é a consequência? Não dá mais para colocar os problemas de relacionamento debaixo do tapete. E esses problemas estão aflorando e as pessoas estão se divorciando, infelizmente. A consequência, entre aspas, positiva dessa história é que nós vamos ter uma quantidade abissal de novos solteiros e novas solteiras que precisarão de produtos, serviços, tudo quanto é tipo de coisa que uma pessoa solteira precisa consumir, que não é a mesma coisa que as pessoas casadas consumiam. Que é um outro exemplo de mudança de comportamento, hábito, etc. e tal. A gente acabou de falar de organização do trabalho, as pessoas vão trabalhar mais em casa. Então, eu vou fazer uma conta aqui bem simplesinha, tá? Só para a gente imaginar o exemplo que eu gostaria que vocês imaginassem. Eu tenho pessoas no meu time em São Paulo que passam 3 horas por dia no trânsito para ir e voltar ao trabalho. Isso na época pré-pandemia, é claro. Quando acabar a pandemia, essas pessoas vão voltar para o escritório, mas a gente já decidiu, a diretoria da empresa, que a gente vai fazer um esquema híbrido. Essas pessoas vão poder trabalhar pelo menos alguns dias da semana em casa. Então, vamos imaginar que essa pessoa, que passa 3 horas por dia indo e voltando ao trabalho, vai trabalhar um dia por semana em casa. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que essa pessoa vai ganhar 3 horas de vida úteis por semana que não existiam antes. Eram horas gastas no trânsito.
3 horas por semana, vezes 4 semanas no mês, são 12 horas no mês, que vezes 12 meses do ano, são 144 horas úteis por ano que essa pessoa vai ter e que ela não sabe como ela vai ocupar, porque essas horas não existiam. Sabe como que ela vai ocupar? Consumindo. Consumindo o quê? Lazer, entretenimento, experiência, produto, janta, almoço, qualquer coisa que você possa imaginar que possa ser uma oferta que faça sentido para essa pessoa. Percebe? Inovação está ligada a isso. Inovação está ligada a você conseguir enxergar o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo no mercado e a conectar isso com ofertas que você possa criar dentro de modelos de negócio que parem em pé, evidentemente, porque tem que gerar nota fiscal, lembrem disso, oferecendo dessa forma algo que é novo para o mercado. Né? Não é por acaso que 30 mil novos produtos são lançados a cada ano, segundo estimativas aí do Gartner, e 90% desses produtos fracassam. Por quê? Porque são produtos que foram pensados de uma maneira desconectada com o mercado e com as necessidades que estão à nossa volta. E aí você pode se perguntar, mas Alan, a situação é meio complexo, cara. Você está falando o tempo todo aí que a velocidade, que tudo muda e tal. Por onde é que a gente começa essa ideia de criar produtos inovadores com essa nova mentalidade e tal? Então, aí vem um raciocínio, né, que eu também trouxe do Jeff Bezos, do cara da Amazon, que eu disse que ele não é um gênio, mas eu menti, porque esse cara é um puta gênio, mas não porque ele cria as coisas certas de primeira tacada, é porque ele entende o mecanismo das coisas. O Jeff Bezos tem um conjunto de cartas que ele escreveu, e ele escreve todos os anos para os acionistas da Amazon. Isso é conhecido, tem até livro que traz essas cartas e tal. Cada uma dessas cartas é uma lição de inovação. Numa dessas cartas, um belo dia, ele escreveu o seguinte, né? E eu até recortei o trecho aqui, eu vou ler para vocês ipsis literis. Abre aspas, eu frequentemente me perguntava, o que é que vai mudar nos próximos 10 anos? E essa é uma pergunta muito interessante. Eu nunca ouvi a pergunta, o que é que não vai mudar nos próximos 10 anos? E eu lhe digo que essa segunda questão é realmente a mais importante das duas. O que ele está querendo dizer aqui? Né? A gente investe muito tempo, e isso é válido. A gente investe muito tempo tentando entender o futuro, porque se a gente antecipar o futuro, a gente consegue criar ofertas antes dos outros, o que definitivamente é uma inovação. Mas é muito difícil prever o futuro. Agora, que tal se quando a gente fala de inovação, ao invés de necessariamente prever o futuro, a gente tentar se entender o que é que não vai mudar nos próximos 10 anos? E aí ele fala aqui na carta dele, né? No varejo online, nós sabemos que o cliente quer preços baixos. E eu sei que isso ainda será verdade daqui a 10 anos. Eles querem entregas rápidas, muitas opções de produtos. É impossível imaginar um futuro daqui a 10 anos onde um cliente chegue e diga: Jeff, eu amo a Amazon, mas eu só gostaria que os preços fossem um pouco maiores. Conseguem imaginar isso acontecendo? Ninguém vai pedir para pagar mais caro por um produto. Ou seja, essa é uma verdade imutável. Portanto, se a gente simplificar isso ao extremo, e toda inovação é simples na sua essência, em tempos de mudança acelerada, uma das coisas que não mudam jamais é a necessidade de ter clientes satisfeitos. E foi por isso que eu criei o que a Iná referenciou no começo do nosso papo, antes de eu começar aqui os nossos slides, foi por isso que eu criei um modelo de inovação centrada no cliente. Porque só existe uma razão para você pensar em inovação. É entregar para o seu cliente a melhor experiência possível, o máximo de conveniência possível, com a melhor eficiência possível. Tudo tem que estar orientado ao cliente. Né? Por isso esse número 3 aqui, que são essas 3 coisas que eu acabei de mencionar. E inovação, para mim, pode ser traduzido em 3 grandes blocos. Eficiência, inovação para gerar processos mais eficientes, atendimento ao cliente mais eficiente, inovação para gerar conveniência e inovação para criar boas experiências para o nosso cliente. Vamos entender como isso funciona. Né? Quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando basicamente de coisas como ambidestria. O que é ambidestria? Ambidestria é a capacidade que um ser humano tem de escrever com as duas mãos, de escrever com a mão direita e de escrever com a mão esquerda. Se a gente leva isso para o contexto das organizações, a ambidestria é a capacidade que uma organização tem de fazer coisas que aparentemente seriam incompatíveis. Né? Exemplo concreto. Rock in Rio, essa é a capa do livro que eu escrevi com Arthur Igreja, que analisou o modelo de negócio do Rock in Rio. E uma das coisas que o Rock in Rio consegue fazer com maestria é conciliar dentro de uma mesma organização um brutal senso de criatividade que é necessário para a inovação, com uma brutal capacidade de sistematização em torno de processos.
E por que essas coisas são relativamente e aparentemente incompatíveis? Porque inovação, a gente já falou disso, precisa de espaço para experimentação, precisa de um certo caos para acontecer. E quando você pensa numa empresa organizada e estruturada em torno de processos, pense numa empresa alemã. Empresa alemã tem processo até para você ir no banheiro. Por quê? Porque tudo é organizado em processo. É uma empresa altamente eficiente. Só que o problema é que quando você tem uma empresa totalmente organizada em processo, você não tem espaço para experimentação. Sem espaço para experimentação, a gente já aprendeu que não dá para fazer inovação, né? E o Rock in Rio, se você perguntar para qualquer pessoa dentro do Rock in Rio qual é o melhor Rock in Rio da história, ele vai te dizer, todas as pessoas vão dizer, que o melhor Rock in Rio da história é o próximo. Por quê? Porque isso está no DNA do Rock in Rio. Eles sempre acreditam que eles precisam se reinventar a cada edição do festival, porque a missão do Rock in Rio, o propósito do Rock in Rio, é oferecer experiências inesquecíveis para o público que vai até o Rock in Rio. Ou seja, é preciso muita criatividade para você, a cada edição do festival, se reinventar e fazer um festival ainda melhor. Mas, ao mesmo tempo, o Rock in Rio, a cada noite do festival, opera um município, uma cidade, que é a cidade do rock, que é maior que 90% dos municípios do Brasil. São 100 mil visitantes por noite e mais ou menos 20 mil pessoas trabalhando. Ou seja, isso é maior que 90% dos municípios do Brasil. E tem um detalhe, né? Tem data para começar, tem data para abrir. Já os ingressos estão vendidos. Se não abrir naquela data, vai dar problema. Ou seja, precisa ter muita organização para esse negócio. Como é que eles resolvem isso? Eles têm uma data limite até onde tudo é possível, tudo é válido, todas as tempestades de ideia, eles têm processo para esse negócio e tal, mas a partir de determinado momento vira-se a chave e o Rock in Rio passa a ser uma máquina de execução para entregar esse negócio, né? Uma outra coisa que empresas ambidestras são capazes de fazer é serem muito eficientes em aproveitar o modelo de negócio atual, ou seja, onde a empresa hoje ganha dinheiro, ao mesmo tempo em que testam novas iniciativas no mercado que podem garantir a lucratividade futura. É por isso que o Rock in Rio, por exemplo, cria um negócio chamado Game XP, que é um filhote do Rock in Rio. Um belo dia, os caras do Rock in Rio olharam para o mercado e perceberam, cara, videogame está crescendo, jogos, etc., jogos eletrônicos, e criaram lá dentro do Rock in Rio uma tenda lá, né, um espaço para testar essa ideia de jogo. Deu tão certo que hoje o Rock in Rio tem uma unidade de negócio totalmente à parte, né, independente, com resultados independentes, que é a Game XP, que é um evento quase tão grande quanto o Rock in Rio. Por isso que o Rock in Rio hoje tem um negócio chamado Rock in Rio Academy, que é uma iniciativa de educação dentro da Learning Experience Unit, que é uma iniciativa de educação do Rock in Rio conectada com a empresa mãe, mas que se separou. Porque se a filosofia do Rock in Rio é oferecer boas experiências, que tal a gente criar uma unidade de negócio que foque em oferecer boas experiências na área de educação? Então é disso que a gente está falando quando a gente está falando de eficiência. O segundo dos elementos é a conveniência. E aqui é simples, né? Troca o boné que você está usando agora aí, e em vez de se pensar como um profissional de inovação das empresas, se perceba como um consumidor. Não é muito melhor se relacionar com empresas que entregam conveniência para você? E isso está ao alcance com iniciativas muitas vezes que, volto a reforçar, não dependem de tecnologia. Esse é um exemplo disso. Aqui em Curitiba tem um açougue chamado KF Carnes, é um açougue gourmet, daqueles bacana, com aquelas carnes toda elaborada e tal. E o que esses caras fizeram? Pô, eu quero entregar conveniência para o meu cliente. Eles estão colocando geladeiras iguais a essa que vocês estão vendo aí na foto em condomínios. Pensa se não é o melhor dos mundos. Você acordar domingo de manhã meio ressaqueada por toda aquela cana que você tomou no sábado à noite, e aí você quer fazer um churrasco para a família, você não precisa pegar o teu carro, sair de casa, dirigir, estacionar, voltar para casa, etc. E tal. Você simplesmente desce, pode descer de pijama na portaria do seu condomínio, e lá tem uma geladeira como essa, onde você compra carne, carvão, etc. E tal. O que tem de tecnologia aí? Quase nada, só tem uma maquininha ali de cobrar o cartão de crédito para você poder pagar. É uma geladeira convencional. A grande sacada está no uso que a gente faz dessa história da geladeira para gerar conveniência para o cliente. Esse é um outro exemplo, né? É o Traffic Jam Whooper. O que é isso? Cidade do México é o trânsito mais caótico do mundo, pior que São Paulo. As pessoas passam horas no trânsito na Cidade do México, tipicamente. O que o Burger King fez? Criou um aplicativo para as pessoas que moram na Cidade do México. Quando você instala esse aplicativo, você dá lá as autorizações para ele monitorar onde você está, etc. e tal. E se em algum momento você estiver preso num congestionamento, pode ser que o seu celular apite. Quando você olhar o que ele está apitando, você vai descobrir que é uma mensagem que está te perguntando, queridão, queridona,
Você que está aí agora preso no trânsito, por acaso não está com fome, e você olha aquilo e você pensa, pô, eu estou morrendo de fome, estou azul de fome, estou saindo do trabalho, estou aqui preso no trânsito, é claro que eu estou com fome. E aí você clica ali no botãozinho, naquela mensagem de pop-up que está pulando no seu celular, e o Burger King entrega para você no carro, no lugar onde você estiver no meio do condicionamento, um Whopper. Chega lá o motoqueirinho para entregar aquilo para você, porque, lógico, o aplicativo sabe aonde você está, tem o seu cartão de crédito, etc. e tal. Ou seja, é como se o Burger King adivinhasse a sua fome quando você está preso no trânsito. Mais uma vez, falando de conveniência, todos vocês já ouviram falar da Domino's Pizza. A Domino's é uma pizzaria, vejam que negócio mais sem charme, mais tradicional do mundo. Pois é, mais ou menos, porque se você olhar o comportamento das ações da Domino's na bolsa norte-americana, as ações da Domino's têm comportamento muito parecido com o comportamento de empresas de tecnologia, como Amazon, Apple, etc. Por quê? Porque ela entende a lógica da conveniência para o cliente. Esse é um exemplo disso. Muitos de nós, profissionais de tecnologia, investimos tempo em imaginar uma jornada do cliente, do consumidor, que reduza o nível de cliques que o cara tem que dar lá, clique para cá, etc. e tal. Muito bem, a Domino's conseguiu chegar à ideia de 0 clique. Com o aplicativo da Domino's nos Estados Unidos, você pode pedir uma pizza sem clicar em absolutamente nada. Como é que isso funciona? Você abre o aplicativo da Domino's, na primeira vez que você usa, pede lá uma pizza meia Supreme e meia Marguerita, essa pizza é entregue para você onde você estiver e muito bem. Na próxima vez que você abrir o aplicativo da Domino's, se você ficar com o aplicativo aberto sem clicar em nada por 20 segundos, sabe o que vai acontecer? A Domino's vai fazer o mesmo pedido que você fez da última vez, com o mesmo sabor, com o mesmo tipo de massa, para entregar para você no mesmo lugar onde você pediu da última vez. Ou seja, você não precisa clicar em nada. É o máximo da conveniência. E o terceiro desses tripés é o tripé da experiência, porque não adianta ter conveniência se a experiência não vier a reboque. Imagine você aquela geladeira de carne que eu falei, né, que é uma super conveniência lá, carne, carvão, etc. É uma baita conveniência, mas se eu descer na portaria do meu condomínio e só encontrar lá carne de pescoço e uma carne meio estragada, meio ruim, não adianta nada ter a conveniência, porque a experiência vai ser muito ruim. E experiência é fácil, né? Quando você olha para o iPhone e para a caixa que é a embalagem do iPhone, você olha e não acredita por que os caras estão gastando dinheiro para fazer uma caixa daquela. Você vai abrir uma vez para tirar o equipamento de dentro e fechar. A caixa do iPhone é uma obra de arte. Por que eles fazem isso? Porque isso faz parte da experiência. A experiência não começa só quando você está usando o aparelho, a experiência começa quando você está desembrulhando o aparelho. A mesma coisa que o Rock in Rio faz com as suas pulseiras. Quem gosta de música, rock e tal, sabe disso. As pulseiras de acesso ao Rock in Rio são um momento eufórico quando as pessoas as recebem. As pessoas postam isso, ela vem numa caixinha toda bonitinha e tal. Por quê? Porque a experiência do Rock in Rio já está começando quando você está recebendo a tua pulseira. Percebe como inovação, no final das contas, é muito mais fácil do que a gente imagina, é muito mais simples, muito mais tangível, não precisa necessariamente de grande tecnologia. E o grande segredo que eu tenho para contar para vocês depois dessa história toda, eu já antecipei lá na frente quando eu dei o spoiler. Tudo que a gente está falando aqui não depende de tecnologia, depende de gente. Eu contei para vocês que eu fiz um curso em Harvard em 2010, é o AMP, é um curso muito caro, né? Um curso que custa hoje, deve estar custando na faixa de $80 mil, o tuition fee dele, e é um curso que mesmo com uma taxa de $80, $85 mil que ele deve estar custando hoje, é um curso que tem uma concorrência muito grande para entrar, né? São em média 20 executivos por vaga. E quando eu fui aceito para entrar em Harvard, eu comecei a imaginar como seria ter aula em Harvard, né? Porque isso estava no meu imaginário, né? Porra, como será que é estudar em Harvard? Né? E eu comecei a imaginar que devia ser um negócio de outro planeta, né? Deve ter um holograma, deve ter um disco voador, deve ter umas luzes estreboscópicas, deve ser um negócio sensacional. Eu chego em Harvard e vou para a sala de aula. Esse é Dick Vietor, meu professor de política internacional. Dá uma olhada no que está na mão dele e dá uma olhada no que tem atrás dele. Esse é Michael Tushman, meu professor de cultura organizacional, é um dos criadores do conceito de organizações ambidestras e o coordenador do curso. Né? Dá uma olhada no que está lá atrás dele. Exemplo do que tinha na foto do Dick Vietor, vocês estão vendo lá um quadro negro todo rabiscado. Esse é Ian Rifkin. Ian Rifkin é discípulo direto de Michael Porter, é um professor de estratégia da Escola de Negócios de Harvard. E essa foto eu gosto dela porque ela mostra a quantidade de quadros negros numa sala de aula de Harvard. Vocês estão vendo no centro 3 quadros, né? Dá para perceber ali que esses quadros sobem e descem.
2 quadros à direita, 2 quadros à esquerda, mais um quadro lá na esquerda e mais um que só aparece a pontinha dele aqui na direita. Ou seja, é uma sala entupida de quadro negro, onde se usa muito giz. Por que eu gosto desse exemplo? Porque ele mostra o seguinte: as pessoas não pagam $80 mil para ir a Harvard porque tem uma tecnologia super sofisticada, porque tem luz estroboscópica ou porque tem um holograma na sala de aula. A razão pela qual as pessoas pagam $80 mil para ir a Harvard é porque tem pessoas lá que só tem lá dentro. É porque tem Michael Porter dando aula, é porque tem Clayton Christensen dando aula, é porque tem Robert Kaplan dando aula, é porque tem Niall Ferguson dando aula, e é porque você vai estar na frente desses caras. O que faz a diferença não é a tecnologia, são as pessoas. E não é difícil entender como isso funciona, né, pessoal? Se a gente for olhar no frigir dos ovos, a grande realidade é que nenhuma tecnologia é capaz de substituir o contato humano. Essa foto é do lançamento do meu primeiro livro, 60 Dias em Harvard, e esse cara que está me olhando e para quem eu estou olhando com uma cara completamente embasbacada, evidentemente, é meu filho Luca. E eu dou um rim para ver a tecnologia que é capaz de reproduzir o tipo de sensação que eu estava sentindo no momento que dei esse abraço nele. Nenhuma tecnologia é capaz de substituir o contato humano. Por isso que, para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: inovação cada vez mais é o que faz a diferença na vida de alguém. Inovação é o que é capaz de transformar a vida das pessoas. Essa é uma manchete da Época Negócios, que trouxe uma entrevista de uma diretora da Gillette, Juliana Moretti, e ela dizia que queremos ressignificar o que as pessoas enxergam como masculinidade. E a Gillette é tida como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Como é que eles tangibilizam isso? Lançando o Gillette Trail. Vocês provavelmente nunca ouviram falar do Gillette Trail, porque ele não foi lançado no Brasil, mas o Gillette Trail é o primeiro aparelho de barbear da história que foi criado para quem tem que fazer a barba de outras pessoas. Percebem? Isso é inovação. Se você procurar no YouTube depois, você vai ver o comercial de lançamento do Gillette Trail. E o comercial de lançamento do Gillette Trail é uma história de um filho na casa dos seus 45, 50 anos, mostrando a sua rotina enquanto ele cuida do pai que teve um derrame e tem dificuldade de locomoção. E uma das grandes dificuldades dele é conseguir fazer a barba do pai. Por quê? Porque os aparelhos de barbear todos são feitos e projetados com um design para quem se auto-barbeia. E aí a Gillette, que quer ressignificar a ideia de masculinidade, lança um aparelho para o homem do novo milênio, que não é o homem que necessariamente apenas se auto-barbeia, mas é o homem que cuida de outros homens, como, por exemplo, de um pai doente. Percebem? Inovação é o que faz a diferença na vida de outras pessoas. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto da empresa que ganhou um dos prêmios mais importantes de inovação na Europa no ano de 2019. Essa empresa é a rede de supermercados Tesco. E a inovação que ela criou, que ganhou esse prêmio, está aí na tela. Vocês estão vendo essa inovação. E aí vocês podem estar olhando e se perguntando: o que é, né? Será que é o terminalzinho ali que está na frente da moça? Será que é uma maquininha que está ali? Não. Essa grande inovação é uma linha de checkout lento. Esse caixa que está espalhado nos supermercados da Rede Tesco tem uma placa lá que diz o seguinte: sinta-se à vontade para demorar o tempo que você quiser aqui nessa fila de checkout. O que está por trás disso? Você vai no supermercado, nós todos vamos ao supermercado e a gente pega uma fila lá que não anda e a gente fica pé da vida, né? Porra, eu sempre tenho que pegar a fila mais demorada, porra, anda logo, tô com pressa, etc e tal. Todo mundo parece que está sempre devendo alguma coisa para alguém em termos de tempo. Mas isso é uma escolha. Nem todo mundo é obrigado a ter pressa. O que o Tesco está fazendo quando ele cria uma iniciativa como essa? Ele está olhando para os seus consumidores e percebendo que determinadas pessoas ou não querem ter pressa ou não podem ter pressa. Pessoas com idade avançada, pessoas que não enxergam direito, pessoas com dificuldade de audição, de locomoção, etc. E aí eles criam uma fila de checkout para essas pessoas e ganham o prêmio de empresa mais inovadora do ano na Europa. Por quê? Porque inovação não tem a ver com tecnologia, inovação tem a ver com fazer a diferença na vida dos outros. E é por isso que o grande insumo, o principal elemento da inovação é a nossa mentalidade, é transformar a forma como a gente enxerga esse negócio. Eu gosto muito desse slide que vocês estão vendo na tela, que é a galinhazinha olhando para o quadro do jogador de futebol agachado em cima da bola. E a galinha olha e acha que da bola vai sair um mini jogador de futebol. Por quê? Porque essa é a mentalidade da galinha. Isso é tudo que ela consegue enxergar. Isso funciona exatamente do mesmo jeito com a gente, pessoal. A gente interage com o mundo à nossa volta a partir daquilo que nós temos como realidades pré-concebidas, e que isso interfere de maneira direta na forma como a gente interage com tudo isso que está à nossa volta. Nós estamos passando por uma pandemia muito difícil. Tem muita empresa quebrando, mas tem empresa que está crescendo e dando super certo. A crise de uma é diferente da crise da outra? É claro que não.
O que diferencia, na maioria das vezes, é a mentalidade com a qual as pessoas olham para esse negócio. Lembra que eu falei lá no começo? Dificuldade não é condição, é circunstância. O que diferencia as pessoas que enxergam de um jeito ou de outro? É a mentalidade, né? Então, talvez a coisa mais importante, a mensagem mais importante que eu posso deixar para vocês é essa. A mentalidade que a gente tem a respeito de todas essas coisas sobre as quais nós conversamos aqui é o que determina a nossa capacidade de atingir determinados resultados. Para a gente encerrar, eu tenho uma última mensagem para vocês. A Iná já sabe disso, eu adoro andar de moto e muitas vezes a minha última mensagem vem conectada com alguma lição que eu trago do motociclismo. Isso que vocês estão vendo na tela de vocês é Valentino Rossi. Valentino Rossi aí está em cima da sua motocicleta, da sua Yamaha, com a qual ele ganhou vários títulos mundiais de moto velocidade, e ele está no meio de algo que é a coisa mais complexa do motociclismo: fazer curva. Dá uma olhada nessa moto. Como é que essa moto está parada aí fazendo curva? Ela está deitada, pô. Parece que o cara está encostando o joelho no chão. Na verdade, não parece, ele de fato está, né? A curva é um exercício de física, é uma equação de física, né? Quando a gente está em cima de uma moto. E eu gosto muito de andar de moto, já rodei boa parte do mundo de moto, adoro, é uma terapia para mim. E por gostar tanto de moto, eu tenho plena consciência de que moto foi feita para cair. Se fosse feito para não cair, era carro, porque aí tem 4 rodas, não cai. Mas 2 rodas, cai. Então, a gente, sabendo que vai cair, a gente se prepara para tentar não cair ou para cair bem no dia que cair, porque um dia vai cair. Então, a gente vai aprender a andar de moto direito. Então, eu fiz tudo que é curso de moto, pilotagem no autódromo, off-road, etc. e tal. E a disciplina mais importante da pilotagem em cima de uma moto é fazer curva. É a primeira coisa que a gente aprende. Por quê? Porque fazer curva exige que a gente domine o nosso inconsciente, porque quando a gente está em cima da curva, a única coisa que a gente não pode fazer é olhar para a curva. Em outras palavras, a gente tem que olhar além da curva. Dá uma olhada na cabeça do Valentino Rossi. Para onde é que ele está olhando? Ele está olhando para onde ele quer ir e não para onde ele está indo. É isso que a gente aprende quando vai fazer curva. Se você olhar para dentro da curva, você passa reto pela curva. Por uma razão do subconsciente, a moto é direcionada para onde você está olhando. Ou seja, entrou na curva, olha para onde você vai. Olha para o ponto de saída e a moto, meio que quase que automaticamente, ela vai se direcionar para lá. Por que eu escolhi encerrar esse nosso papo com essa lição do motociclismo? Porque esse momento que nós estamos vivendo é o momento de olhar além da curva. Se a gente ficar perdidos e perdidas no meio da confusão e da barulheira que está circulando à nossa volta pela mídia, pelos grupos de WhatsApp, por tudo mais, falando de corona, de cloroquina, que morreu, que viveu, que vacina, que tem a vacina russa, Oxford, nós estamos mortos, porque nós estamos olhando para dentro da curva. Agora é a hora de olhar para depois da curva. Para todas as oportunidades que vão surgir, e acreditem, meus caros e minhas caras, nós estamos prestes a entrar num dos melhores momentos em termos de prosperidade que esse país já viveu. Para quem ainda não está percebendo o que está acontecendo, eu vou contar algumas coisas. Eu estou construindo aqui em Curitiba uma casa onde eu espero morar em algumas semanas. Essa casa teve que paralisar a obra por alguns dias, sabe por quê? Porque acabou o fio elétrico que tem que fazer a instalação elétrica da casa e a indústria não tem fio elétrico para entregar, vendeu tudo. Eu tenho um amigo meu que é industrial, ele tem uma pequena indústria, é uma fábrica de lingerie, ele fabrica calcinha, sutiã e faz máscara para a Covid. Domingo eu saí para andar de moto com ele, estava me contando que se a indústria não entregasse matéria-prima tecido para ele, essa semana ele ia ter que parar a fábrica. A indústria não tem tecido para entregar. Isso está acontecendo em tudo quanto é canto, porque a retomada da economia ela está sinalizando que vai ser com uma alavancagem muito maior do que a gente tinha sequer imaginado. E é fácil entender por quê. O estímulo econômico oriundo do coronavírus, aí, esse corona voucher dos R$600, injetou na economia uma quantidade de dinheiro que nunca antes foi injetada. E isso tirou as pessoas da zona de miséria. Não sei se vocês sabiam disso. Historicamente, o Brasil nunca conseguiu tirar tantas pessoas, ainda que temporariamente, da zona de pobreza absoluta. E essa faixa da população, quando recebe um dinheiro, gasta. E não é porque é perdulário, é porque precisa gastar, porque precisa comer, precisa se alimentar, precisa fazer um monte de coisa. E esse dinheiro já está entrando na economia, esse dinheiro já está circulando. Então, agora, o grande recado é o seguinte: olha a tua mentalidade, ajusta aí as tuas crenças, as tuas convicções e olha para as oportunidades que já estão surgindo, porque elas serão muitas. No final do dia, nossa vida é uma sucessão de escolhas.
nós escolhemos. Nós escolhemos para onde olhar, nós escolhemos as referências que queremos, e essas escolhas é o que determinam a nossa capacidade de ir mais ou menos longe. E se você estivesse perguntando nesse momento, ok, Alan, mas para onde é que eu vou? A dica é simplesmente comece, dê o primeiro passo, né? Faça alguma coisa, haja, saia da inanição, saia da paralisia, busque, vá atrás, comece, tente, experimente, porque se a gente não der o primeiro passo, o resto da estrada vai se tornar absolutamente inacessível. Mas se a gente der o primeiro passo, o resto da estrada é uma mera consequência. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Iná. Estourei o meu tempo aí em 5 minutinhos. Emocionada. Eu falo pra caramba, né? Eu ligo o turbo aqui, começo a falar e não paro mais. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginava que ele daria um choque. E uma coisa tão simples, né? A inovação é sobre pessoas e não sobre tecnologia, né? Sobre a experiência, né? É isso. É isso. É isso. Olha que é difícil me deixar sem palavras, mas eu tô assim. A inovação ela é simples, não é complexa, né? E ela pode ser acessível para qualquer um, né? Isso, né, Flávio? É por isso que eu falo tanto de mentalidade, cara. Se a gente fica acreditando, né, que inovação é difícil, é inacessível e tal. E quando eu estou falando de inovação aqui, o importante é entender isso, né? É bom que fique claro. Eu não estou falando só da inovação das empresas, estou falando da inovação na nossa vida, né? Nós somos o primeiro foco de inovação, né? Se eu estou numa carreira que não está legal, eu tenho que inovar essa carreira. Se eu estou num relacionamento que não está legal, eu tenho que inovar esse relacionamento. Tudo começa pela gente, né? Nós somos a célula fundamental de qualquer processo. Então não dá para eu imaginar que eu vou ser um profissional super inovador se eu não aplicar essa filosofia de vida na minha própria vida, né? Transformando a minha própria realidade. E é daí que começa toda a transformação, né? Nossa, eu não sei nem o que falar. Que bom, que bom. Caracas! Espero que o pessoal tenha curtido. Nossa, aí, monte aqui, todo mundo falando. Alan, obrigada, gratidão. Todo mundo falando aqui, gratidão, obrigada, linda, show. Alan, você é demais, todo mundo. Que bacana, que legal. Estou lendo aqui os comentários. Obrigado, pessoal. Muito generoso da parte de pessoas. Uma parte ficou aqui no Zoom, outra parte ficou no YouTube. Ficou meio a meio, tá? Deu em torno de 300 pessoas. Depois, Alan... E aula? Eu não sei se você tem tanto tempo assim, óbvio que não tem. Mas depois dá uma olhadinha no LinkedIn, provavelmente vai ter muitos comentários. A gente fez lá um post no LinkedIn. Ah, que legal, que legal. Inclusive, para que essa aula depois se propague, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que eu achei fantástico, né? Eu vou mandar para o meu time lá do Santander. Faça isso, faça isso. Santander é cliente nosso lá na SH e eu sou cliente da SH também, então eu vou ficar feliz de saber que a Alan, lá também. Eu fiquei apaixonada pelos seus slides lá de Harvard, pelo jeito que você e pelo mercado. Aquela história é muito boa, é muito legal, é muito bacana mesmo. Não, e assim, né, eu morro de vontade de fazer mestrado, é o meu sonho de menina, né, minha mãe é baiana, do interior da Bahia, eu falo para ela que ela vai ter uma filha mestra, né, e aí eu tô na fase de procurar, tal, e aí quando você começou a falar, eu comecei a pensar, né, às vezes a gente dá tanto valor para um trem, assim, falar, né, eu não posso nem falar, senão eu vou chorar. Mas, assim, a gente às vezes busca nome, e não é sobre isso, né? É sobre pessoas, né? É sobre o que você vai aprender, como você vai transformar aquilo, né? Então... Exatamente, Tainá. E é por isso que eu tô aqui, né? Evidentemente não era o tema da palestra hoje, né? Mas entre aquela história de pedir demissão do emprego de R$900 mil por ano lá e tudo que eu contei, evidentemente que não foi tão fácil assim, né? Eu, em 2013, depois que pedi demissão, você conhece a história, porque eu contei no curso, né? Sim, sim. Eu voltei para Curitiba, essa empresa era fora de Curitiba, e eu resolvi que eu ia ser empreendedor. Eu achei que eu ia matar no peito, né, cara? Eu, fiquei 20 anos no Sebrae, que é a casa do empreendedor. Tenho mestrado da FGV, mestrado na Inglaterra, sou formado em eu vou ser o pica das galáxias. Eu passei 6 meses na cabeçada. Eu não tinha a menor ideia de como é que era essa ideia, essa coisa de ser empreendedor. Eu, na verdade, não sabia nem por que eu tinha pedido demissão daquele emprego direito.
E aí, eu, em dezembro de 2013, tive síndrome de burnout, fui diagnosticado com síndrome de burnout, que, para quem não sabe, é o nome tecnicamente bonito para dizer que você surtou, está fora da casinha. Isso. E eu fui para o Nepal, né? Eu me lembro do dia, 5 de dezembro de 2013. Eu entrei na internet, qual é o lugar mais longe do mundo? É o Nepal. Eu vou para lá, porque eu queria sumir do mundo, né? O Nepal é porque foi o lugar mais longe que eu consegui imaginar. Não consegui imaginar nada mais longe que isso. Mas, na verdade, eu não precisava ir para lá, eu precisava ir para cá, né? Eu precisava ir para dentro de mim mesmo, para encontrar as respostas para as coisas que eu não estava encontrando. E o Nepal me representou isso, porque eu fui para um monastério budista, fiquei lá no monastério chamado Monastério de Copan, pela primeira vez na minha vida, fazendo o que eu chamo hoje de desligar o piloto automático, né? E lá eu escrevi pra caramba, refleti pra caramba, aprendi a meditar, estudei um pouco de budismo e tal. E lá, pela primeira vez, eu me conectei com a ideia de propósito, né? Que também está na moda falar de propósito, mas as pessoas às vezes falam disso como se fosse uma coisa meio esotérica. Ah, o nosso propósito é mudar o mundo. Pô, é super lindo esse propósito de querer mudar o mundo, mas vamos trazer para o tangível, né? Como é que a gente muda o mundo à nossa volta aqui primeiro, né? E uma das minhas constatações é que eu passei 20 anos numa instituição que era o Sebrae, que tinha um propósito claro, embora eu não tivesse consciência disso. Por quê? Porque no Sebrae a gente acorda todo dia para ajudar um pequeno empreendedor a melhorar de vida. Cara, isso é do caralho. Isso vale a pena sair da cama para fazer isso, né? Você chegar ao final do dia e, porra, hoje eu ajudei um cara ali na empresa dele e isso vai fazer a diferença para ele. E aí eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa sensacional, volto a dizer, admiro a empresa, os empresários, são meus amigos até hoje, mas eu não encontrava propósito, foi uma ruptura muito grande. E aí, lógico que isso me deixou desconfortável dentro da roupa. E aí eu entendi que uma das coisas que eu queria fazer na minha vida, independente de qualquer outra coisa, era o que eu estou fazendo nesse momento. Eu falo, por isso que eu falei no começo, vou repetir, eu falo muito de legado, né? E a gente acha que legado é construir o Teatro Santander, isso é uma puta legado do Santander para São Paulo. Mas o Santander é o Santander. Vamos falar do legado que a gente consegue gerar aqui? Não tem a ver com grandeza em termos de tamanho, né? Tem a ver com grandeza em termos da diferença que você faz para as pessoas que estão à sua volta. Exatamente. Então, é lógico, eu vivo de palestra, eu tenho que vender a palestra para pagar uma parte das contas é paga pela SH. Mas quando você me convida para vir falar, para ter oportunidade, isso para mim é uma oportunidade, eu tenho que te agradecer de ter podido falar para as pessoas que a gente falou hoje. Se uma dessas 300 pessoas pegar uma coisa que eu falei e isso ajudar ela a mudar uma coisa na vida dela, hoje eu teria construído um pedacinho do meu legado. Já tem 3, já tem o Márcio falando aqui, ó, você fez a diferença na minha vida. Não, é isso. Tem gente me mandando mensagem no meu WhatsApp falando, nem senti a hora passar, não dá para falar de novo. Tem gente falando, vou assistir tudo de novo. Então, assim. Dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro pra caramba, eu gosto de viajar de moto pelo mundo, esse negócio custa caro, eu gosto de carro custa caro, eu gosto de comer bem, custa caro. Mas eu passei 20 anos da minha vida tendo dinheiro como objetivo. E essa foi uma outra constatação, né? Porque eu vinha de infância pobre e eu queria ter sucesso. Sucesso para mim era medido por dinheiro. E eu, quando consegui conquistar o emprego dos meus sonhos, eu percebi que não mudou nada na minha vida. Eu fui ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava antes, eu continuei andando no mesmo carro, meu filho na mesma escola, morando na mesma casa, não mudou nada. Continuou tudo igual. A partir de certo ponto, lógico, eu não estou aqui falando de pessoas que precisam ainda do dinheiro para atender as necessidades básicas, aí é outra coisa. Mas a partir de certo ponto, o esforço para ganhar mais, às vezes, não justifica o sacrifício que você tem que fazer, tem coisas mais importantes. E aí o dinheiro passa a ser, de fato, uma consequência. Por quê? Porque você passa a fazer coisas que te dão absoluto prazer. É só você ver a empolgação com a qual eu falo disso, né? Nós estamos aqui 8h50, meu dia hoje começou às 8 horas da manhã com uma palestra, com uma aula, na verdade, que eu fui dar num curso de governança onde eu dou aula. Eu passei o dia sentado aqui, falei com gente pra cacete, e parece que eu comecei a falar agora, porque eu adoro fazer isso, cara. Isso é o que me move, isso é a minha motivação. E aí eu leio as coisas que o pessoal tá escrevendo aqui e tal, porra, pelo amor de Deus, eu vou demorar umas 2 horas para conseguir dormir, porque a adrenalina tá na pilha, você entendeu? E aí, quando você faz as coisas com esse entusiasmo, o Iná e todo mundo que tá com a gente, Flávio, cara, a única consequência possível é você ser foda no que você faz, velho. Agora, se você tá numa porra de um emprego que você não tem tesão para fazer, que você não curte, que você não tá afim, não tem jeito de ser foda no que você faz. E aí você vai entrar naquela armadilha de trocar tempo por dinheiro, né? Trocar tempo por dinheiro é o quê? Puta, síndrome de Fantástico, né? Domingo à noite começa a musiquinha do Fantástico e eu começo a me coçar. Por quê? Porque eu lembro que eu tenho que trabalhar amanhã. Eu odeio aquela merda, aquele emprego, odeio aquela merda, aquele chefe, mas eu tenho que ir para lá. Não faça isso. Não desperdice a sua vida desse jeito. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou aqui vendendo a história da carochinha, né? Ah, poliana. Não. É difícil, é foda. Eu acabei de contar. Eu, para fazer essa transição, tive que mergulhar num burnout, tive que pirar a cabeça para conseguir me encontrar. Mas acreditem,
quando você encontra propósito, uma razão para fazer o que você faz, você tem convicção que você está construindo o teu legado, as coisas que você vai deixar, porque lá no final, né, Iná, a hora eu já estou com 48 anos, né? Então eu estou começando a olhar ali para frente, percebendo que meu filho já está com 18, o mais velho, embora eu tenha uma pequenininha de 4, e daqui a pouco eu vou estar na fase de começar a ver o que sobrou. E eu tenho hoje clareza que na hora que eu estiver contando as minhas histórias para os meus filhos e para os meus netos, eu não vou estar falando de quanto dinheiro eu ganhei. Eu vou estar falando de quantas vidas eu toquei, de quantas pessoas eu consegui ajudar, daquilo que eu consegui transformar a minha realidade. É isso que vale a pena. E aí já falei pra cacete, quase mais 10 minutos aqui, deixa eu parar, porque senão a gente vai... Eu já estou te convidando de novo para vir de novo. Né? Eu já estou fazendo troca aqui com o Flávio, falando, Flávio, vamos trocar para deixar ele mais meia hora falando. Sim, é porque a gente deu um certificado de participação, como todas as aulas gratuitas, mas tem gente dizendo assim, quero trocar o certificado por mais meia hora. Mais meia hora. Quero o certificado. Não, a gente combina uma próxima oportunidade, aí eu volto, a gente bate mais um papo sobre essas questões de carreira e tal. Não, super combinado. Acho super legal. A gente pode fazer até no sábado, né, Flávio? Que no sábado tem mais pessoas, né? Sim, a gente teve uma infelicidade, porque à noite, geralmente, as pessoas têm compromissos em casa e a gente não consegue um grande público, mas o nosso grande público é realmente durante o dia. Bacana, legal. Sábado passado a gente conseguiu colocar aí, quase 400 pessoas. Eu só posso agradecer o carinho das mensagens que estão aqui. Puta, sensacional. Vou guardar isso comigo. Podem ter certeza. Tem muita gente que ficou com inveja que você surtou lá no Nepal, porque a pessoa não... É por isso que eu disse que, na verdade, a viagem que eu tinha que fazer não era para lá, era para cá, né? Porque o Nepal é um simbolismo, né? Eu podia ter ido aqui para 4 Barras, do lado de Curitiba, porque a viagem não era lá, né? A viagem era... Eu tive também esse momento de surtar, viu, Alan? Né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses afastada do Santander também, porque eu também tive um momento de sair de mim. Exatamente. Eu estou colocando aqui nos comentários o meu Insta, para quem quiser me acompanhar lá, eu tenho compartilhado bastante conteúdo lá. Opa, só que eu mandei aqui para o Agnaldo no privado sem querer. Deixa eu mandar para todo mundo aqui. Everone, Instagram, tá aqui o Alan Costa Real. Eu até coloquei o Instagram errado ali para o Agnaldo. Agnaldo não é esse aí não, tá? Escrevi errado, é Alan Costa Real. E no LinkedIn, se procurar Alan Marcelo Costa, vai me achar fácil. Eu ainda tenho espaço lá para conexão. Não, já vou fazer uma postagem, vou te marcar e vou pedir para todo mundo seguir. Estamos juntos aí. Tá bom? Olha, obrigada, eu amei, estou super emocionada, você está super convidado pela família ter exames, e já estou convidando pela Flávia. Legal, vamos. E pela família do Unidos também. Aí a gente volta para bater um outro papo. Você é super bem-vindo, olha, legal. Gratidão, que seu caminho seja só de luz, que você leve essa palavra por você passar, viu? Obrigada. Maravilha, obrigado pela oportunidade, obrigado, Flávio, bom te conhecer. De novo, pessoal, super obrigado pelas mensagens, pelos comentários. Vocês me fizeram ganhar o dia hoje, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada. Valeu, obrigadão. Porque beijo. É muito inferior, né? Vamos ficar por aqui. Obrigado pela excelente apresentação, Alan. Valeu. Beijo. Até. Tchau, gente. Até.